Oi, hoje é a resenha do conto Sonhos de Inverno, de F. Scott Fitzgerald, aqui da nova coleção da Folha, inglês com clássicos da literatura, onde teremos a cada nova semana um conto diferente de um novo autor. Então, vamos começar com este primeiro volume. A enormidade de sua decisão assustou-o. Era um dos Cads favoritos, e os $30 por mês que ganhava no verão não podiam ser obtidos em nenhum outro lugar à margem do lago. Mas tinha recebido um choque emocional forte, e sua perturbação requeria uma saída violenta e imediata. Tampouco era tão simples assim, como tão frequentemente seria o caso no futuro. Dexter estava sendo inconscientemente dirigido por seus sonhos de inverno. Assim termina o primeiro capítulo de Sonhos de Inverno, de F. Scott Fitzgerald, que conta a história, aqui neste momento, de um garoto de 14 anos, Dexter Green, que é, ali, um Cad. Para quem não sabe o que é um Cad, é aquele garoto no jogo de golfe que fica auxiliando os jogadores lá, carregando as mochilas, entregando o taco, recolhendo o taco, indo atrás da bolinha quando ela foge, enfim, aquele garoto assistente auxiliar, que às vezes é meio uma figura meio que mais sem importância do que a própria mochila que carrega os tacos. Você entende, né? Geralmente são garotos bem pobres. É o caso ali de Dexter. Ele é pobre, mas o que é interessante aqui nessa história é que ele está abandonando a sua profissão. Sim, é o que está descrito aqui nesse texto que eu li para vocês, né? Tudo por conta do amor. Sim, ele se apaixonou por uma garotinha, filha de um dos jogadores ali de golfe naquele clube, e meio que abatido por ela não gostar dele, né? Nem ligar para ele, nem saber que ele existe na verdade, afinal de contas ele é apenas um Cad. Ela é uma menina rica, né? Então ele decide abandonar a sua grande profissão, promissora, né? Mas a história é só isso? É quase isso, mas também é muito mais. E eu paro de contar por aí, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Pois é, assim que a gente começa a leitura, a gente percebe que temos uma história de um garoto e a gente pensa que vai acompanhar ele durante muito tempo, mas não é exatamente isso. Assim que termina esse trecho que eu li ali no começo do vídeo, a história faz um salto temporal enorme e a gente acaba encontrando Dexter já amadurecido, com seus 20 e poucos anos e completamente diferente, porque se antes ele era um garoto pobre, agora ele é um jovem rico. Ele conseguiu um grande negócio, ele começou a trabalhar numa lavanderia e em pouco tempo ele já era dono ali do comércio e depois aquilo tudo cresceu, ele conseguiu ter uma rede de lavanderias espalhadas pelas cidades ali próximas. Sim, ele ficou rico, ele ficou quase milionário. Na verdade, o texto aqui acaba dizendo pra gente, revelando que sim, ele foi muito bem sucedido na vida. Inclusive, ele chegou até a vender a sua grande rede de lavanderias, mas aquilo não era importante. O que era importante realmente era contar a continuação daquela história que a gente viu ali no começo, que era exatamente aquela sua frustração por não ter sido correspondido por aquela menina, filha de um dos jogadores de golfe lá no clube de golfe. E aí que a gente conhece quem é aquela menina, que é a Judy Jones. Então agora também amadurecida, uma jovem, antes ela tinha 11 anos e agora ela já tem 10 anos a mais. Linda, encantadora, irresistível, todo mundo quer enamorar ela. Mas é aí que mora o problema, né? E aí também a gente acaba descobrindo o personagem até mais interessante aqui dessa história, mais do que o próprio protagonista, o Dexter. Sim, quem é interessante aqui realmente é a moçoila, a Judy Jones. Porque ela é uma mulher bem independente, ela quer ter todos os homens à sua volta, porque ela percebe, claro, que ela é irresistível, todo mundo a quer, todo mundo quer namorar com ela, todo mundo quer noivar com ela, todo mundo quer casar com ela. É um bom partido, afinal de contas, né? Filha de um homem rico, aquela coisa toda, todo mundo está atrás dela, mas ela só quer ficar um pouquinho com outro, um pouquinho com mais ou aquele outro, um pouquinho mais com aquele outro, e por assim vai. Até que o Dexter passa na frente dela.
Claro que ele a reconhece e ela não, né? Mas eles acabam tendo um relacionamento. E daí a gente pode dizer que a história começa a ficar no meio que uma enrolação. Sim, no fundo essa história aqui, Sonhos de Inverno, é uma história romântica, com cunho romântico pelo menos, né? Dexter é apaixonado por ela e ela, ela quer ter todos os homens, não quer ter apenas um. Ao contrário do que a gente sempre vê nas histórias, né? Geralmente esse é o comportamento dos homens e a moçoila que fica lá encolhidinha num canto sofrendo de paixão. Não, aqui temos o exato contrário. E isso que torna também a história bem interessante de ser lida. Mas também a gente fica naquele chove não molha. É um texto um pouquinho comprido e fica só nisso. Vemos o sofrimento do Dexter, vemos como o Judy não está nem aí para ele. E depois, os anos vão se passando mais ainda. Talvez lá no final do texto, quando a gente vê o que aconteceu finalmente com esta relação dos dois, que claro, não foi para frente. Quando ele achava, quando ela dava bandeira que ia ficar com ele, ela meio que dava uma enganada nele. Eu não vou dizer exatamente o que acontece, porque senão é spoiler demais. Mas dá para adiantar que no fundo aquilo nunca vai dar certo. De jeito nenhum. Também não vou confirmar se eles ficam ou não ficam. Porque também o que é interessante lá no final da história, no desfecho, é que o que acontece com os dois. Sim, há uma reflexão ali do personagem, assim, o protagonista, Dexter, de os anos que passam para cada um dos dois, provoca um grande peso nas costas deles. E vem uma questão interessante, é bom, é sensato passar pelos anos, ver a pessoa que você gosta se definhar ou não. Talvez o que o autor Fitzgerald quer dizer é que talvez os sonhos devam ser mantidos sempre no campo dos sonhos, a gente tentar alcançar eles com a realidade, forçar a barra, né? Talvez não seja uma boa. A realização de um sonho pode ser muito pior do que ficar na esperança. De qualquer forma, mesmo que o texto enrole um pouquinho para se desdobrar, ser mais interessante, ele meio que a gente fica na curiosidade se vai dar certo ou não vai dar certo esse romancezinho entre os dois. E claro, né, sempre vai aparecer alguém a mais nessa história. Claro, do lado da Jodie sempre tem um monte de homem, mas do lado do Dexter também aparece um outro interesse. Obviamente para atrapalhar um pouquinho. Ou para confirmar, né, que tudo na relação dos dois protagonistas vai ficar do mesmo jeito. Enfim, a gente pode dizer também que essa história do Fitzgerald é sobre aquela coisa, né? Ricos também sofrem. Pois é, não são apenas os pobres. Mesmo que Dexter tenha sido pobre antes, ficou rico através do seu sucesso profissional, empresarial. E ela sempre foi uma filha dondoca, né? Mas enfim, sabemos que os dois são dois sofredores. Mas não importa, para Sonhos de Inverno de F. Scott Fitzgerald eu atribuo 4 asteriscos. Bom, é isso, até semana que vem, na segunda-feira, com mais uma resenha de um conto da coleção da Folha, Inglês com Clássicos da Literatura. E como você já deve ter percebido, será sobre um texto de Arthur C. Conan Doyle. Claro, com seu personagem principal e mais conhecido, Sherlock Holmes, com a aventura A Liga das Cabeças Vermelhas. Mas antes, já tem resenha da coletânea USA Noir, com outra história sombria. Claro, tudo isso aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Enquanto esses vídeos não chegam, confira aqui do lado dicas de outras resenhas também aqui do projeto. E até mais!